o Deus tem se revelado à humanidade através de duas formas. Primeiro, através da consciência. Nós lemos isso no capítulo 1, verso 18 e 19, que lá do céu Deus revela a sua existência e o fato de que Ele está irado com a humanidade por causa da rebelião que a humanidade manifestou com relação a esta revelação. Então Deus se revela a todo homem pela consciência. Todo homem tem consciência de que há um Deus. Deus também se revelou pela criação. As coisas criadas, a natureza, o mundo, o universo, na sua beleza, diversidade, complexidade, no seu propósito, na sua profundidade, tudo isso fala de um poder inteligente por detrás da realidade visível. O mundo não veio a existir ao acaso e matéria não gera matéria, do nada, nada se produz. Então, existe alguém anterior à criação, alguma coisa anterior à criação. Alguém pessoal, alguém inteligente, alguém que tem propósito eterno, todo-poderoso. A criação fala a respeito dessas coisas. Em seguida, Paulo explica que, apesar dessa revelação de Deus na consciência e na natureza, o homem, o ser humano, rejeitou essa revelação. Nós lemos isso a partir do verso 21, que mesmo tendo conhecimento de Deus, os homens preferiram sufocar esse conhecimento e, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e começaram a procurar explicações para a existência do mundo, para a sua própria existência, para o funcionamento do universo, enfim, para as questões básicas da vida, sem levar Deus em consideração. E Paulo começa a descrever esse processo que começa na mente, que rejeita a Deus, depois o coração que se escurece, depois a consciência que perde a noção, e finalmente os homens caem na idolatria. Eles substituem Deus por outros deuses e rejeitam Deus soberano que deu a sua revelação, o seu conhecimento através da natureza e da consciência, e fazem deuses para si mesmos. Mas os que não são dele, ele vai deixar. E o pecador vai se afundando cada vez mais na imoralidade, nas trevas do coração, e nada acontece aqui. Aqui, estamos falando aqui. Mas o dia do juízo está chegando, em que Deus vai ajustar contas com ele. Está aumentando, acumulando a ira de Deus para o grande dia do juízo. É isso que significa que Deus entrega o homem à imundícia do seu próprio coração. Essa é a ira de Deus. Você lembra que nós lemos no verso 18? A ira de Deus se revela. E a gente olha ao redor e diz, mas como a ira de Deus está se revelando? A resposta é essa, Deus entregando a humanidade aos seus prazeres. Deus deixando de castigar. Deus deixando de reprimir. Deus tirando bons governantes, Deus tirando leis justas e boas, Deus tirando a autoridade policial. Deus deixa os criminosos, os violentos, os terroristas, os imorais, os pedófilos, eles estão indo em frente, estão crescendo no mundo. E Deus simplesmente está dizendo, mas não foi isso que vocês quiseram? Na hora que vocês me rejeitaram, o que vocês estavam pensando que ia acontecer? Eu olho para a sociedade ao redor, a nossa cultura ocidental, e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós. As leis estão sendo derrubadas. O poder policial, ninguém acredita mais. Os bons governantes, onde estão eles? A igreja calada. E a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade cada vez mais aberta, e ninguém faz nada. Ninguém consegue reagir. O que é isso senão o sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização? Ela está caminhando para o fim. Ela está caminhando para o fim. E isso bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo esse período triste da nossa história. Somente o próprio Deus pode nos salvar dessa situação. O que nós precisamos para nos livrar desse círculo férreo é de um poder extraordinário que quebre as amarras, que abra os olhos, que nos liberte da escravidão de nós mesmos, que nos tire das trevas para a luz e da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder não é humano. Ele não está em nós, não está em nenhuma instituição, em nenhuma pessoa, mas Paulo se refere aqui no início dessa sessão, no capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.
É preciso um poder para nos libertar disso, para mudar essa situação. E só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Nós não precisamos de remendo, nós precisamos de ressurreição. Não adianta você pensar, vou reformar minha vida. Você precisa nascer de novo, precisa ser liberto. E só o poder do Evangelho pode fazer isso. Por isso, terminando, eu falo aqui a você que já foi alcançado por esse poder. Pense na realidade das pessoas ao seu redor, seus vizinhos, seus amigos, amigos da academia, amigos da escola, do seu ambiente de trabalho. Eles estão debaixo da ira de Deus. Você tem que vê-los dessa forma. É assim que você tem que enxergar a realidade ao seu redor. E você deve falar para eles, dizer para eles do poder de Deus, de Cristo, que pode libertá-los dessa situação, para onde eles caminham inexoravelmente, se não forem libertos pelo poder do Evangelho. São idólatras, estão debaixo da ira de Deus, escravos de suas paixões. Por isso, testemunhe, ore por eles, compartilhe o Evangelho. Não esqueça que os seus vizinhos estão debaixo da ira de Deus e caminham para a condenação. Todo dia se ajoelhe aos pés da cruz e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me segura, me sustenta, não me abandona. Não abandona meu coração. Não me deixe entregue à minha vontade, porque eu sei do que eu sou capaz de fazer. Mas controla a minha vida, guia os meus caminhos, livra-me do mal. Ore como Jesus nos ensinou a orar, não me deixe cair em tentação. Mas livra-me do mal, Senhor. Essa tem que ser a sua oração diária. E talvez você está aqui nessa noite e ainda não conhece o poder do Evangelho. Você ainda não experimentou esse poder extraordinário que vem pela mensagem da cruz, do Cristo que morreu por nós. Experimentou esse ferrão do pecado nele, levou sobre si a nossa culpa, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e poderoso para atender todo pecador que reconhece o seu estado de perdição. E chega a ele não dizendo ou impondo limites ou condições, mas dizendo: eu sou um pecador miserável, mereço a condenação, mas em ti há poder, Jesus, para me perdoar, para me livrar, me libertar da escravidão do pecado e das suas consequências. Creia nele nessa noite. Venha a ele nessa noite. E em Cristo Jesus você vai encontrar perdão, libertação e uma nova vida.